Olá pessoal, bom dia. Nesta aula nós vamos dar continuidade, vamos fazer mais alguns exemplos envolvendo funções afim, ok? Bom, então aqui no exemplo 2, eu quero encontrar a respeito da função f de x igual menos 3x mais 1. Eu quero encontrar, só um momento. Quero encontrar f de menos 1 e f de 3, construir o gráfico da função e encontrar os pontos de intersecção com os eixos, que seriam onde a reta que determina a função, que representa a função, intercepta os eixos x e y, tá? Que é uma função f de r em r. Essa notação significa o quê? A função leva um número real e outro número real, tá? Bom, no item A, a gente pode montar uma tabela da seguinte forma. Aqui eu tenho um valor que eu vou determinar para x, certo? E aqui eu tenho a função, o y vai ser o quê? O valor aqui de menos 3x mais 1, que eu vou substituir o valor de x aí na função. O que eu quero? Eu quero calcular f de menos 1 e f de 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1, certo? E aí eu faço o cálculo. No lugar do x, eu coloquei menos 1. Então, fica menos 3 vezes menos 1, mais 1. Isso dá quanto? Menos 3 vezes menos 1 é 3. 3 mais 1 é 4. Isso implica que f de menos 1 é 4. Você pode fazer isso também fora da tabela, tá? Isso aqui é só uma maneira de representação. É mais fácil na hora de montar o gráfico, por exemplo. Depois eu quero calcular f de 3. Então eu vou fazer o x igual a 3 aqui na função, Como vai ficar? Menos 3 vezes 3 mais 1. Menos 3 vezes 3 é menos 9. Menos 9 mais 1 é menos 8. Logo, f de 3 é menos 8. Ok? Então, a resposta é f de menos 1 é 4 e f de 3 é menos 8. Lembrando que o y aqui, tanto faz eu escrever y igual a menos 3x mais 1 ou escrever f de x igual a menos 3x mais 1. Ok? Bom, o item B pede o gráfico. O gráfico de uma função afim é uma reta, tá? Tem uma maneira de provar isso, mas isso não vem ao caso aqui para essa aula. Então, o que eu preciso para esboçar uma reta? Eu preciso de pontos, Quantos pontos? No mínimo 2, certo? 2 são necessários e suficientes. Necessário por quê? Porque com um só não dá para esboçar a reta, Com um ponto eu tenho infinitas retas. Agora, se eu tenho 2, existe apenas uma reta que passa por esses 2 pontos, tá? Então, necessário, porque no mínimo são 2, suficiente porque eu não preciso mais de 2, tá? Bom, nós já temos 2 pontos, Quais seriam os pontos que eu tenho aqui? Se eu considerar y igual a menos 3x mais 1, se eu substituir o f de x por y, eu já tenho 2 pontos aqui. Vou chamar aqui de ponto A. Quando eu fiz o x igual a menos 1, o que eu encontrei? 4, não foi? Então o y seria 4. Eu já tenho ponto menos 1 e 4. E eu tenho um outro ponto. Quando eu fiz x igual a 3, eu encontrei menos 8. Então eu tenho 3 e menos 8. Bom, aqui nós encontramos então os pontos,
menos 1 para x, 4 para y, né? É a mesma coisa que dizer que f de menos 1 igual a 4. Menos 1 e 4. Quando eu fiz x igual a 3, eu encontrei y igual a menos 8. Então eu tenho o ponto 3 e menos 8, certo? Marcando esses dois pontos, menos 1 e 4, né? Menos 1 para x, aqui está a origem do plano. Menos 1 para x e 4 para y. Está aqui o ponto que eu chamei de ponto A. E 3 com menos 8, ponto B. 3 para x, menos 8 para y. Encontrei os dois pontos, é só traçar a reta, tá? Então essa é a reta que representa a função y igual a menos 3x mais 1. Se eu quiser encontrar mais pontos, eu vou atribuindo outros valores para x e encontrando outros valores para y. Bom, observe que no item 6 está pedindo os pontos de intersecção com os eixos, né? Então ele está pedindo esses dois pontinhos aqui. Vou chamar aqui de ponto, sei lá, C e aqui de ponto D. Como é que eu vou encontrar esses pontos? Bem simples. Vou apagar isso aqui. Como é que eu encontro o ponto C? Observe que o ponto C é quem? É a intersecção do eixo, intersecção da reta, né? Que representa a função com o eixo x. No eixo x, o y é igual a 0, né? Se um ponto está no eixo x, o valor de y dele é 0. Então eu venho aqui na função, a função é y igual a menos 3x mais 1, não é isso? Se eu fizer o y igual a 0, o que nós vamos encontrar? 0 igual a menos 3x mais 1, trago 3x para o primeiro membro, 3x igual a 1, logo x é quanto? 1 sobre 3. Então, o ponto C, quais são as suas coordenadas? 1/3 para x, né? E 0 para y. Ok? Então, observe que aqui, ó, esse pontinho, então, vai ser 1/3 e 0. Não vou colocar porque vai ficar muito pequeno, tá? Observe que o desenho, ele é correspondente, né? Esse aqui é 1/3, né? É a terça parte aí. Observe que se eu dividir em 3 partes, aqui vai ser uma parte, ok? Agora, para achar o ponto D, ponto C é a intersecção com o eixo x, né? E o ponto D é a intersecção com o eixo y. No eixo y, né? O que nós vamos ter? Qualquer ponto que pertence ao eixo y, o valor de x é 0. Então eu venho aqui, ó, na função e faço o quê? X igual a 0. O que nós vamos ter? Y igual a menos 3 vezes 0 mais 1. Observe que no ponto C eu estava encontrando o valor de y. Perdão. Eu tinha o valor de y, estava encontrando o valor de x. No ponto D eu tenho o valor de x e vou encontrar o valor de y. Isso aqui se anula, né? Então y é igual a 1, certo? Quem é o ponto D então? 0 para x e 1 para y. Então esse ponto aqui, 0 e 1. E o ponto C, vou colocar aqui, 1/3 e 0. Essas são as duas intersecções, ok? Bom, como terceiro exemplo, vamos ver uma situação real aqui. Um taxista cobra suas corridas de acordo com a função V igual a 2K mais 5, onde o V é o valor da corrida em reais, né? E K é a distância percorrida em quilômetros. Determine o valor da chamada, valor de uma corrida de 8,5 km. Se uma corrida custou R$65, qual foi a distância percorrida? E no entender que é o gráfico que representa essa função. Observe que V igual a 2K mais 5, eu poderia escrever assim também. V de K igual a 2K mais 5, ou seja, o valor
está em função da quilometragem. E poderia traduzir também, né, dessa forma: y igual a 2x mais 5. São equivalências, né? É uma função que? Polinomial do primeiro grau, ou uma função afim. E observe que o k está elevado a 1. Bom, então, nós temos aqui uma função polinomial do primeiro grau, né? Uma função afim. V de k igual a 2k mais 5. No item A, você está pedindo o valor da chamada. O que significa isso? Quando você chama o táxi, só dele parar ali na sua porta, de você entrar no carro, você já está devendo alguma coisa. O que é? Seria o valor fixo ali, né? Quando a quilometragem for quanto? For 0. Então, o que está perguntando? Se o K for 0, qual é o valor da corrida? Então, eu venho aqui na função e vou substituir o K por 0. O que nós vamos ter? 2 vezes 0 mais 5. Ou seja, quando você chama o táxi, você já deve R$5. O valor da chamada, então, é R$5. Ok? No item B, qual é o valor de uma corrida de 8,5 km? Então, se eu tenho 8,5 km, qual vai ser o valor da corrida? Então, V de 8,5, né? No lugar do K, eu coloco 8,5. Certo? 2 vezes 8,5 é 17. 17 mais 5 é 22. Então, para uma corrida de 8,5 km, o sujeito vai pagar R$22, né? Colocando isso na notação de moeda, né? R$22. Certo? No item C, se uma corrida custou 65, qual foi a distância percorrida? Agora eu tenho o inverso, né? Eu tenho um valor de 65 e está perguntando qual foi a quilometragem. Ok? Então eu venho aqui, ó, no lugar de V de K, eu vou colocar quanto? 65, né? Essa aqui é a minha função. V igual a 2K mais 5. Se o V é 65, eu vou encontrar o valor de K, certo? Ou seja, 65 menos 5 igual a 2K. 65 menos 5 é 60. Logo, 2K é 60 e o K será quanto? 30, né? Então, quando o sujeito chama o táxi e tem uma corrida de 30 km, ele vai pagar R$65. Ok? E por último, vamos esboçar o gráfico. Bom, como nós estamos falando de uma função afim, o gráfico é uma reta, né? O que eu preciso? Preciso de 2 pontos. Mas nesse caso nós temos 3, né? Olha só, quando o K é 0, o valor é quanto? 5. Então eu tenho o ponto 0,5. Quando o K é 8,5, o valor é quanto? 22. Então eu tenho um ponto 8,5 e 22. E quando o K é 30, o valor é quanto? 65. Então eu tenho 3 pontos, né? Mas não vou marcar os 3, basta marcar 2. Eu tenho aqui, ó, o valor em função da quilometragem. 0,5. Isso aqui é o quê? Seria a corrida, ou seja, o valor da chamada, né? Não seria nenhuma corrida. O valor da chamada. 0,5. É o primeiro pontinho lá. Depois, 8,5 e 22. Vamos marcar esses dois aqui. 8,5 e 22. Eu teria esse outro ponto. E aqui
Um detalhe que a gente pode comentar é que nesse caso, o gráfico, a reta, ela não passa do lado negativo da quilometragem. Por quê? Porque obviamente não existe uma quilometragem negativa, né? Não tem como ter uma corrida ter menos 5 km, por exemplo. Então o gráfico começa aqui, certo? Ele vai levar números reais em reais positivos, né? Ele não vai passar aqui para o lado negativo, tá? Terceiro ponto seria 30 lá na frente, né? E 65. Ficaria muito em cima, não dá para a gente fazer isso, tá? Esse aqui é o gráfico da função v de k igual a 2k mais 5. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado.